conservar. Boa noite, preciosas, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma segunda para estarmos aqui na presença do Senhor, aprendendo mais da sua palavra, aprendendo, recebendo diretivas do céu para nossa maternidade, para nossa vida. E eu tenho certeza que nessa noite não será diferente. Eu estava aqui meditando e falando, meu Deus, como Tu és maravilhoso e como o Senhor tem algo de precioso para liberar sobre a sua vida nessa noite, né? Assim nós estaremos estudando sobre responsabilidade geracional, né? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, como eu costumo dizer quando eu estou orando pela minha família, o Deus de Naí e de Isabel, que foram, né, as mulheres que tiveram ali me ensinando no caminho, né, na minha infância, que inculcaram ali as palavras do Senhor. E por que não, né, mulheres de fé que se foram, mas deixaram um legado, né, elas assumiram a responsabilidade, né, de pregar a palavra ali para mim, de me conduzir no caminho. E qual tem sido a nossa responsabilidade nessa noite, né? Então seja muito bem-vinda, a Flávia, nossa amada irmã, a pastora Tatiane já está aqui também online, né? JS Decor também entrou, está aqui conosco, muito boa noite, né? E a graça e a paz do Senhor Jesus. E que a bênção do Senhor se derrame sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, porque o objetivo de estarmos aqui é cumprir o propósito do Senhor, é estar fazendo a sua vontade, estar alinhado com a vontade dele, né? E assim como Sara, que foi uma mulher de fé, uma mulher que soube esperar o tempo de Deus, né? O tempo de Deus, às vezes, né, a gente pensa assim, meu Deus, está demorando tanto, mas o Senhor, ele não se atrasa. E ele usa o tempo para nos moldar, né? Ele usa o tempo para transformar o nosso caráter. Então você que já está aqui, saiba que o Senhor não se atrasa. Tudo está no controle do Senhor, tudo está no tempo perfeito do Senhor, né? E não será diferente com a sua vida. Aquele que te prometeu, ele é fiel para cumprir na sua vida. Porque aquele que me prometeu, ele é fiel para cumprir na minha vida. Então vem conosco. Toca aí no aviãozinho que está no cantinho, convide alguém para estar aqui conosco. Você que está chegando agora depois, a live já está gravada, né? Que você separe aí um caderninho, separe uma caneta para fazer anotações. Eu tenho certeza que a pastora tem diretivas do céu para ministrar sobre a nossa vida e vai ser tremendo esse momento, tremendo. Eu vou já estar convidando ela para estar aqui conosco, né? Você está ali em contato dia a dia, diretora, né, de uma escola, né, do Ebenezinho. Então, é alguém que o Senhor tem usado nesse tempo, né? Você vê aquela escola, uma escola onde é ensinada a palavra de Deus, é ensinado princípios. Então, ela está lidando diretamente com isso. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar ao teu coração, assim como tem falado ao nosso coração, o Senhor vai falar contigo também, né? E não permita ser moldada pelo tempo. Boa noite, Gabi Alves, seja muito bem-vinda à nossa live. Estamos iniciando, né? Estamos iniciando aqui, não sei se aconteceu algum probleminha, mas nós vamos falar sobre a nossa responsabilidade, porque toda semente, né, que hoje plantamos, todas as nossas atitudes, todas as nossas a nossa educação que a gente ministra sobre nossos filhos, né, todos os ensinamentos, eles vão ter um impacto direto no futuro dos nossos filhos, no futuro da nossa nação, né? E hoje é muito necessário que nós estejamos nesse lugar de sermos realmente responsáveis, né? Responsável como minhas avós foram responsáveis por me ensinar no caminho, né? E de repente hoje você é uma avó, uma tia, né? Um parente, um amigo, ou então uma professora. Então você tem essa missão também, né? De estar ensinando, de estar, sabe, discipulando. Então eu te convido, né? E o Senhor, ele trabalha, né? O Senhor trabalha na nossa vida em meio aos processos,
né? Não vai ser de uma hora para outra, mas é necessário colocar a mão e permanecer ali, trabalhando naquela terra, né? Moldando, realmente lançando a semente. Então, nos é necessário. Agora eu vou estar convidando a Tati aqui, vamos ver se agora ela consegue. Aleluia! Muito bom ter você aqui. Glória a Deus. Que Eita bom, graças a Deus. glória! Eu falei, Jesus, será que eu vou fazer? E O que o negócio é aconteceu? estreito. Já acabou luz na minha casa, já fui pro vizinho, já voltou de novo. Olha, Jesus, só Deus. eu estava assim também. Ingrid, boa noite. Muito boa noite, minha preciosa, maravilhosa do Senhor. A gente só se encontra assim, Fala meu não, né? Deus, Meu Deus do pessoalmente. céu. Ela falou que tá sem áudio. Você tá me ouvindo? Eu estou ouvindo bem. Tem alguém aí mais que está sem áudio? Verifica aí o volume. Ah, É, Ingrid, dá uma porque olhadinha, verifica o volume, porque o volume tá bom. Tô vendo, tá tudo ok. Tá? Tem mais alguém aí, talvez ela Tati? tenha que sair e entrar de novo, né? Deve ser. Botar. Dá uma saidinha e volta aí para você dar uma olhadinha, porque a gente está ouvindo legal, tá? Sim, Então eu quero muito, né? Seja muito bem-vinda novamente aqui. obrigada. E também muito grata ao Senhor pela sua vida, pela sua disponibilidade. A gente sabe Amém. que disponibilidade é algo difícil, né? Na correria, nos compromissos, nas responsabilidades. Mas glória a Deus pela sua vida, pastora. Né? Muito bom tê-la aqui. Né? A gente, agora, no momento, a visualização é pouca, mas depois o pessoal vê, a pessoa comenta, a pessoa compartilha, a pessoa me encontra e comenta. Então você vê como as pessoas são Sim, alcançadas, né? através Como da vale a palavra. pena, como é precioso esse tempo. Então, eu vou te dar Sim. aí a oportunidade para você estar se apresentando. Desde já te agradeço, que o Senhor te abençoe, né? Que o Senhor ele faça superabundar as obras da sua mão, que o Senhor continue te usando, derramando sobre ti, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, né? Bênção sem medida em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, pessoal. Eu sou a pastora Tati, estou aqui pela segunda vez, né? Recebi o convite dessa minha amiga amada. Nos conhecemos há tantos anos, né? Depois de tantos anos aí a gente se reencontrando, com o mesmo direcionamento, a mesma diretiva, o mesmo propósito, né? Que o Senhor trouxe para o nosso coração, alinhou o nosso coração, né, acerca das famílias, das crianças, dos filhos. E esse é um assunto assim que eu amo, arde muito meu coração, porque Deus me confiou muitas coisas que eu nem imaginaria um dia tocar, né? E depois eu falo que Deus ele é muito pedagógico, né? Ele vai botando aqueles quebra-cabeça assim, a gente não entende. Depois a gente vai entendendo, as coisas vão sendo moldadas, e a gente vai entendendo realmente o que que Deus espera de nós, né? Então, Amém. eu estou muito feliz, obrigada por esse convite de novo. Tenho certeza que vai ser uma bênção aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Então, nós estaremos falando aqui, já deu uma introduçãozinha, né, sobre responsabilidade nesse tempo, né? Esse tempo que assim, eu acredito que seja algo que arde no coração de Deus e tem ardido no coração de algumas mulheres. E eu acredito que esse é o tempo de incendiar mais e mais mulheres, né? Sobre a sua responsabilidade, né? Dos pais com a sua responsabilidade, que cada filho é uma geração, né? Sim, Cada filho é uma geração e que está se movendo hoje. E o que a gente sim, plantar hoje, o que a gente cuidar, o que a gente regar é o que a gente vai colher ali na frente. Então, nos é necessário ter uma intencionalidade, assumir essa responsabilidade, não terceirizar essa responsabilidade. Só abrir aspas aqui, que eu acabei esquecendo, né, que ela é escritora, gente, a pastora é escritora do livro Tudo Começa em Casa. Então, por isso que é algo assim, um alinhamento realmente do céu. Né? Ela já vem aí, né, ministrando, falando sobre esse tema. Se você que não adquiriu, que você possa estar indo lá. Hoje eu dei uma olhadinha na bio, aí tá, o link tá parecendo que tá quebrado. Não sei se é. Isso, é porque ele desativou, porque na verdade foi culpa minha, sabe? A pessoa aqui com a vida corrida, eu esqueci.
É um processo que tem lá de site, o menino vai reativar de novo, né? Mas se chama Mas as pessoas estão direct, né? Você adquirindo consegue, pelo né? direct, né? E Pelo Instagram. E assim, você está falando uma coisa aí muito interessante. Como que uma pessoa é responsável por uma geração? Porque de uma pessoa, nós, através de nós, vem um montante de pessoas da nossa raiz, da nossa árvore genealógica. Então, esses dias eu estava falando com um amigo meu e ele, conversando comigo, ele falou, pastora, que o avô dele já estava, acho que com 98, 99 anos, por aí, tipo 100 anos. Mas lúcido, bem. Eu falei, cara, se você chegar assim com 100 anos, vai ser muito bom. E ele falou, pastora, você não sabe, do meu avô para cá, já são mais de 30 famílias, mais de não sei quantos. Eu falei, cara, olha o que saiu de um homem, entendeu? Olha o legado, né? Olha o que vem depois de nós. Isso é muito interessante. E aí, vamos para os assuntos? vamos sim, vamos sim. Você trouxe o assunto, né, de Sara, e eu acho muito interessante a história de Sara, porque ela recebeu uma promessa, né, dentro de uma perspectiva assim totalmente impossível, uma perspectiva totalmente fora das suas convicções e fora daquilo que ela estava guardando. Porque eu acredito que uma mulher de o quê? 70, 60 e poucos anos de idade vai esperar o quê dessa idade? De engravidar? Não tem sentido. Não A tem gente mais. já, a Bíblia mesmo fala, né? Que a gente chega a uma determinada idade, a gente já entra num enfado, né? Num cansaço, né? A nossa vitalidade já vai se acabando. Então, se você imagina a Sara com 60 e poucos anos de idade, esperar um filho. Primeiro que ela era estéril, né? Não, eu Já acho tinha que isso guardado nem a vida passava toda, mais né? pela cabeça dela, né? Então, Sara, ela tem uma promessa, né? Ela recebe uma promessa de Deus e eu acho que é por isso que ela ri, né? Que ela deve falar assim, cara, isso é loucura. Isso aí meu Deus, não tem lógica, né? Abraão estava lá com seus 70 e tantos anos. Mas olha que interessante, uma coisa que me chamou a atenção e a gente vai falar sobre isso, e foi uma coisa que eu pontuei aqui também. Sara, a gente aprende com ela que ela é uma mulher de fé, é uma mulher determinada, né? Você vê que ela tem uma personalidade assim de determinação, é uma mulher abençoada, tanto é que a história dela é mencionada lá nos Heróis da Fé, tá lá em Hebreus. E Então você vê a importância dessa mulher, eu né? Como essa mulher observando ela, como ela anda em concordância e obediência ao esposo, né? É uma coisa muito linda também. lindo, Né? Você vê que ela é uma Tem mulher ali, assim tem ali diferente. uma concordância, uma obediência, uma submissão, né? Sim, Tudo sim, isso que faz ela ser quem ela é, e é maravilhoso. sim. E assim, eu até anotei, né, a passagem está lá em Gênesis capítulo 18, e no versículo 10, né, primeiro o Senhor aparece para Abraão, mas no versículo 10 ele fala assim, né, ele pergunta no 9, onde está Sara, tua esposa? E ele disse, está na tenda. E aí ele disse, eu certamente tornarei a ti de acordo com o tempo da vida. E eis que Sara, tua esposa, terá um filho. Olha que engraçado. Isso aqui é uma chave muito interessante para a gente, Carlinha. Porque o Senhor falou assim, ó, eu vou retornar para você com o tempo da vida. O Senhor já estava falando assim, ó, no tempo que eu tô dando de vida, eu vou retornar para vocês, mas eu vou te entregar um filho. Eu vou dar para tua esposa um filho. Então, assim, o Senhor já deixou claro ali que não ia ser de imediato. Porque se a gente fala de tempo de vida, né? Bem, a pessoa normalmente é 90, 95, vai até aí, né? 80 e pouco, 90. Deus não falou a idade exata, mas o Senhor falou assim: olha, no tempo da vida, acho que naquele limite da vida, eu vou chegar para você e vou conceder um filho para tua esposa. E aí a palavra do Senhor diz, lá no 13, né? Não, aí no 12 ela riu dentro de si, dizendo: depois de tão envelhecido, eu terei prazer, e meu senhor sendo velho também. E o 13 fala: e o Senhor disse para Abraão: por que Sara está rindo, dizendo: é verdade que eu, que sou velha, gerarei uma criança?
E no 14, há alguma coisa difícil demais para o Senhor? Ele pergunta. No tempo determinado eu retornarei a ti, de acordo com o tempo da vida, e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo: eu não ri, pois ela estava com medo. Mas o Senhor disse: sim, você riu, né? Mas olha que isso, olha, essa história é muito legal, porque Muito, assim, cada vez muito. que tu lê, tu imagina uma coisa, né? E eu tenho a cabeça assim, né? A gente vai viajando. Mas olha que interessante. Primeira coisa, né? Eu até anotei aqui. Mesmo ela sendo de idade estéril, Deus estabeleceu uma promessa. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que o Senhor, ele não caminha de acordo com as nossas debilidades. Até porque nós estamos falando de alguém que tem todo o governo e toda a autoridade nos céus e na terra. Então, o ambiente de Deus é um e o nosso é outro. Então, Deus não depende das nossas habilidades, Deus não depende das nossas circunstâncias para nada. Ele faz o que ele tiver que fazer a hora que ele quiser. Então, ele fez uma promessa. Mas ele falou: olha, vai chegar um tempo que ela vai se cumprir. Engraçado que, mesmo Sara rindo, Deus não descumpriu a promessa. Entendeu? Verdade. E quantos de nós, às vezes, recebemos da parte de Deus promessas e duvidamos? Porque os nossos olhos estão focados nas vivências dessa terra. E às vezes a gente olha, cara, é impossível. Como que isso vai acontecer? Mas é exatamente aí que o Senhor quer nos levar. É esse tipo de ambiente, de lugar que o Senhor quer nos colocar, um ambiente de fé, sabe? Um ambiente onde nós vamos acessar coisas extraordinárias em que não é na capacidade do homem, mas é por E, conta da graça de Deus, entende? e se a gente parar para pensar, não era sobre Sara e Abraão, né? Não era Exato. porque Não a gente, quando a era. gente vai gerar algum sonho, um projeto, um filho, a gente pensa, ah, é porque eu quero. Ah, porque Exato. eu preciso. Não, mas era muito além, né? O Exato, Senhor, ele exato. estava estabelecendo uma Sim, nação. sim. Que coisa Ou tremenda, seja, né? a promessa não era só por conta de Sara, é o que você está falando. Existia uma geração que estava vindo. Nós somos frutos dessa promessa. Olha como isso é tão profundo. E às vezes, se a gente não acreditar, a gente aborta as promessas de Deus. Entende? Sara poderia ter continuado cética, continuado. Tanto é que, olha só, olha que interessante. Ao mesmo tempo que ela era uma mulher de fé, ela também era uma mulher falha. Por que a fé dela falhou? Porque em Gênesis capítulo 16, no versículo 1 e 2, mostra uma Sara determinada, autêntica, mas que quer ajudar Deus. Por quê? Sim, Ela não espera o tempo da promessa. Aí ela ela vai diz lá e oferece Agar para Abraão. Deus não mandou ela fazer nada disso. Deus só falou: no tempo determinado eu vou vir. Então, era. nós temos uma dificuldade muito grande de ouvir uma palavra e não se atentar a essa palavra e esperar ela se concretizar. E aí, às vezes, o que, que a gente faz? Vou ajudar Deus. Talvez se eu fizer isso daqui, a promessa se antecipe. Mas Deus deixou claro no tempo determinado. Aleluia. Entendeu? O tempo, Carla, não é nosso. O tempo é dele. Ele não Uhum. anda no nosso cronos. Entende? Existe um kairós de Deus para o homem e existe um aion de Deus para o homem, que é o tempo de Deus com o homem. A hora que o Senhor decide, amém, acontece e acabou. Então, Acabou. assim, olha só. Ó, a Jéssica tá aí. Beijo! Minha amiga, mandei convite para ela, uma irmã do meu coração que eu amo Amém. muito. Deus te abençoe. Seja muito E bem-vinda. assim, Deus, ele fez uma promessa. E a Bíblia nos ensina que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Deus não é homem para que minta,
muito menos filho do homem para se arrepender daquilo que ele promete. Então você vê que Sara falha, mas Deus não descumpre a promessa. E Glória a Deus. mesmo Sara, olha que interessante, mesmo Sara dando H para Abraão, olha que coisa assim interessante. Ainda assim, quando Ismael nasce, Deus também não vira as costas para Ismael. Entende? Mas sabe uma coisa que eu entendo com isso, Carlinha? Que existia uma bênção e uma aliança sobre Abraão. É aí que está a chave. Porque quando Deus manda Abraão sair da cidade dele, e não sai daquela cidade e obedece o Senhor. Porque naquela época, gente, isso é muito louco. A Bíblia nos ensina que Abraão cresceu dentro de um lugar de idolatria. Seu pai era idólatra. Seu pai construía aqueles postes ídolos, altares. E Deus manda Abraão sair daquele lugar. Abraão escuta uma voz, obedece e vai. Só que Deus faz uma promessa para Abraão. Deus fala assim, ó, em ti. Olha que interessante isso aqui. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus não podia quebrar essa promessa. Deus não podia quebrar aquilo que ele prometeu para Abraão lá atrás. Você vê que Sara entra no percurso, vai lá tentar ajudar Deus. Não, vou dar Agar, e aí o filho vai vir, já que já você imagina, ela recebe a promessa com seus 60 e poucos anos de idade, passa 10, passa 15. Ué, que promessa é essa que não cumpre? E aí ela fala, vou ajudar Deus. Isso é uma coisa muito interessante, a gente precisa ter muito discernimento. Eu tenho orado muito ao Senhor e pedindo, Senhor, me dê discernimento dos tempos e das estações. Porque às vezes, se a gente não tiver tempo, noção, Carlinhos, discernimento, a gente aborta as promessas de Deus porque a gente não espera. E assim, só finalizando o raciocínio, Ismael nasce, você vê que Deus também não abandona. Quando o menino chora no deserto. Por quê? Porque Deus está se lembrando, meu Deus, eu fiz uma promessa, ele é filho de Abraão. E eu falei que todas as famílias seriam benditas na terra através dele. Entende? Pode falar. Essa promessa nos alcança até hoje. Porque trazendo para a nossa vida, né, a gente vive num tempo de imediatismo, né? A gente Sim, vive num tempo onde a ansiedade tem dominado. A gente recebe, o Senhor promete algo, a gente recebe aquela palavra, a gente fica na expectativa daquela semana sim, de sim, algo sim, sim. acontecer, e muitos esmorecem a sua fé, muitos, né, desanimam no caminho por conta de achar que é no seu tempo, que o Senhor vai fazer do seu Exato. jeito, né? E eu acredito, e você vê na Bíblia, na palavra, quanto maior for a impossibilidade, maior é a glória do Senhor, porque aí a glória dele não é do homem. Então, muitas das vezes a gente vê um cenário, Deus vai fazer dessa maneira, peraí que eu vou ajudar, porque a gente quer se antecipar, né? E o filho gerado pela ansiedade, ele vai trazer legalidade, vai trazer Exatamente. problemas, não vai, né, trazer a bênção do Isso, Senhor. Então isso, é realmente esse pedido de sabedoria, isso. o discernimento para discernir realmente os tempos. Senhor, eu posso me mover dessa maneira? Exato. Senhor, eu posso agir dessa maneira, né? E estar ali atento a ouvir, porque o Senhor ele vai. Se o Senhor não disser nada, não faça nada. Né? Muitas das pessoas às vezes, o que ai, Senhor, o que eu tenho que fazer? Se o Senhor não disser nada, não se mova do seu lugar, só espere Exato. no Senhor e Ele É vai fazer isso. todas as coisas, porque Ele é fiel, Ele é poderoso. Gente, essa live tá uma bênção já, essa palavra já tá poderosa. Glória a Deus. Compartilha essa live com seus amigos, chama a mulherada para essa live, porque Deus já tá movendo. E Amém. assim, Carla, é engraçado que depois que a H engravida, ela começa a desprezar Sara. E Sara, isso está lá em Gênesis 16. Sara, ela não consegue lidar muito bem com as suas emoções. Você vê que ao mesmo tempo que ela é uma mulher de fé, uma mulher determinada, mas ela também é uma mulher Sim, que falha, uma mulher que tem as suas debilidades como ser humano. Você vê ao mesmo sim, tempo um espírito fortalecido, mas a gente vê também as falhas que Sara teve,
né? Então, assim, ela teve dificuldade para lidar com as emoções dela. Peraí que eu vou mudar aqui. O que eu quero pontuar hoje, o que eu acho que assim, é super interessante, eu não quero que a gente perca muito tempo, eu quero muito falar sobre isso. Que eu anotei os pontos aqui, né? Que você, quando colocou lá para mim o convite, você pediu para a gente pontuar, né? Os nossos pontos na questão do discipulado com os nossos filhos, né? Sim. E a gente tem uns pontos para a gente falar, para a gente aprender a ser uma mãe segundo o coração de Deus, Amém. né? A primeira coisa que nós precisamos, e a gente estava falando sobre isso agora, é ensinar os nossos filhos a confiar no tempo de Deus. Amém. Confiar, essa é a palavra. Porque se Deus falou, a gente tem que confiar. A gente não pode duvidar. Então, assim, tá lá, Gênesis 16, do 1 ao 4. Sara tenta ajudar Deus. E aí a gente volta nesse ponto, né? Muitas vezes as pessoas perdem o benefício de acessar aquilo que Deus está prometendo mais rápido, porque elas querem fazer as coisas na força do seu braço. E a gente, enquanto pai, precisamos ensinar os nossos filhos a confiar nas promessas de Deus. Interessante que na pandemia, né, nós temos escola aqui, a gente trabalha com escola aqui em Rio das Ostras, e na pandemia foram 2 anos muito difíceis para a gente. Muito, muito. Que eu tive muita ansiedade, meu marido teve depressão por conta da escola, achando que a escola ia. Mas o tempo todo, Deus, esse lugar Deus. é meu. Esse lugar é meu. Não vai ser um vírus que vai tomar esse lugar. Esse lugar não te pertence. E os meus filhos, eles passaram pelo mesmo processo que eu e meu marido. Então a gente precisa entender que os processos da vida, os desertos, eles são muito bons, porque eles nos modelam, eles Sim. forjam o nosso caráter, entende? Ele nos transforma, ele vai nos moendo, igual um caldinho de cana, assim, para sair docinho. Mas isso é necessário, porque é no processo que a gente conhece Deus de verdade. É em momento de dor que a gente vê a manifestação do Rei. Aleluia. Então, os nossos filhos precisam aprender isso. E os meus filhos passaram por todo esse processo, Carlos, de dor. Só que engraçado que eu falava, olha, Deus está falando isso pra gente. Deus está falando. E depois de muitos anos, quando a escola começou a ficar bem de novo, quando foi tudo se movendo, meu filho, mãe, lembra, mãe? A gente achou que a escola ia fechar, mãe. Mas olha aqui, mãe, tudo que Deus prometeu, ele cumpriu. Glória a Então, Deus. assim, eu até me emociono, porque quando eu olhei para aquele menino de 10 anos falando isso comigo, eu falei, Senhor, às vezes eu passei por tudo isso, porque eles precisam te conhecer. Eles precisam conhecer o Deus dos pais deles. Eles Glória precisam ver quem tu és de verdade. Então, os nossos filhos precisam aprender a confiar em Deus. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Então, assim, esse é um ponto que eu anotei aqui. Eu anotei. Semana passada, a gente Semana passada a gente estava falando da importância, né, da família viver em concordância e da família compartilhar os processos para que haja esse amadurecimento, né? Porque hoje em dia a gente vê uma geração que, não pode faltar isso, não pode passar Exato. por aquilo, não, ele nem pode saber. Então fica uma geração até que dizem o mimimi, né, que Nutella, porque não está acostumado, vem um probleminha já se desespera, porque não estão ali acostumada a passar pelas adversidades, às vezes a família poupa. Não é que você também vai jogar a responsabilidade na criança, mas ter aquele compartilhamento que a gente estava falando de Miriam, como que na Bíblia não tem relatando a conversa, mas ela se adiantou, ela entendeu o que estava acontecendo e se adiantou e foi lá e ajudou.
né? Ela cooperou pro propósito do Senhor. E não é diferente, né? Não é diferente hoje na nossa família, como você falou, passou pelos processos e você ali orava com eles, você ministrava sobre eles e aquilo não se apaga, gente, é poderoso demais. Sim, Chamar, sabe, os filhos, sentar, conversar, orar, vamos orar, e o Senhor vai fazer, vai atuar, e quando as crianças veem as coisas acontecer, eu falei também da minha filha que ela ficou, mamãe, Deus ouviu minha oração, aí ficam todos felizes, meu isso Deus, é como o muito Senhor lindo, faz, isso é muito e lindo. isso que é inculcar, né? Não é só pegar, olha, lê o salmo, lê isso, lê aquilo. Não, é você contar o que o Senhor está fazendo no seio da Não, e a família. E Bíblia, a família está atenta ao mover do Espírito Santo. E aí todos cooperam para o propósito. E é muito forte, é muito tremendo, e a maravilhoso. Bíblia, a Bíblia nos do Tá, conte, aleluia. anuncia os feitos do Senhor. Então, assim, a gente, enquanto pai e mãe, a gente tem essa responsabilidade. Você quer ver que os meus filhos amam ouvir as minhas histórias antigas. Então, eu vou dar uma dica para todas as mães que assistirem essa live. Conta as histórias que você já passou na sua vida. Conta as dificuldades que você enfrentou. Conta o que aconteceu quando você era adolescente. O que você passou, mas o que Deus fez. Gente, é tão gostoso. A gente já cansou de rir aqui em casa. A gente faz aquela roda de conversa. Aí o meu marido fala, menina, mas sua mãe fez isso, isso, isso. Aí eu falo, e seu pai não sei o quê. Mas a gente enfrentou isso, mas a gente fez aquilo. E as crianças ali numa alegria. Então, assim, conta os feitos do Senhor. Sabe por quê? Os testemunhos edificam. Eles Sim. nunca mais vão se esquecer, nunca mais, daquilo que eles vivem. Esses dias atrás, foi no final do ano agora, no ano novo, Deus colocou algo no meu coração acerca da minha família. E o Senhor me deu uma cor de roupa para que toda a minha casa vestisse aquela cor de roupa. Diante, assim, de algo muito profético que a gente está vivendo. E aí, beleza, eu fui, orei, expliquei para eles. Aí, quando todo mundo se arrumou, eu estava no meu quarto, terminando a maquiagem para poder ir para a igreja no culto da virada. E aí, eu parei na frente do espelho do meu quarto. E eu falei, junta todo mundo aqui para a gente tirar uma foto. Na hora que eu fui tirar a foto, meu filho menor derramou uma caixinha de maquiagem de sombra em cima da minha coxa, toda branca, só manchando tudo. Na hora eu olhei assim, ele parou com o olho arregalado assim, né? Na hora o Espírito Santo falou assim: não mostre o seu quarto. Não revele o seu quarto, o seu leito. E eu, na hora, ele ficou tão assustado que ele achou que eu ia brigar com ele. E aí ele, mãe, me perdoa, mãe. Me desculpa, mãe. Por favor, mãe. Eu falei, meu filho, calma, calma, calma. Isso aí aconteceu porque o Senhor quis falar comigo. Aí ele não entendeu. Ele, hã? Aí eu fui e expliquei para ele. Isso foi em dezembro. Quando foi essa semana dentro do carro, cara, a gente estava comentando um assunto, ele virou e falou: mãe, a senhora lembra, mãe, naquele dia no ano novo, que Deus falou com a senhora isso? E aí ele foi contar toda a história. Então, assim, tá aqui, ó. E registrou no coração dele aquela vivência. Então, assim, é isso aqui que eu coloquei: é ensinar os nossos filhos a confiar no tempo do Senhor. Segunda coisa, influência. Sara, ela até era influente, mas ela influenciou Abraão a fazer uma coisa errada. Não era o que Deus queria. Não era aquilo que Deus tinha prometido para ela. E ela influenciou aquele homem a tomar uma decisão errada. Os nossos filhos precisam aprender sobre influência. Os nossos filhos precisam aprender a serem influentes no sentido de trazer pessoas para o Senhor. Mas eles também precisam ter o discernimento das influências do mundo, que pequenas coisas são portas para dentro da nossa casa e levam os nossos filhos à perdição. Meu filho mais velho faz aniversário quarta-feira e ontem nós comemoramos e no final o meu marido deu uma palavra, falou, algum amiguinho quer falar aqui com ele e tudo, e foram dois amiguinhos lá na frente. E aí falaram assim, Pedro, cara, a gente te ama muito,
Porque da galera toda, cara, você é um menino assim que sempre orienta a gente a fazer as coisas certas. A gente assim vê Deus no seu coração, você é muito puro. E são tudo meninos que não são cristãos. E aquilo muito Uau. alegrou meu coração, muito, muito, de ouvir um monte de menino de 15 anos falar. Cara, todas as vezes que a gente tem alguma coisa, a gente tem que ir até você. A gente só lembra de você, porque você é diferente. Olha, mas eu chorei tanto. E na Ah, hora eu falei, Senhor, vai valer a pena. glória a Deus. Ai, Carla, foi muito emocionante. Ai, Meu marido imagino. chorando, nós chorando, todo mundo chorando. Tá Então, se vale a chorando. pena tudo que a gente gasta dentro da nossa casa com a nossa família, sabe? Para os nossos filhos. Permaneça, né? Permaneça permaneça semeando, cuidando até que floresça, né? É Não, isso. não descanse as suas mãos, não descanse, permaneça. Ó, vamos para o terceiro ponto. Arrependimento e perdão. Sara errou ao tratar Agar com dureza, porque depois que ela tem o filho, acontece tudo aquilo, Sara ela tem um tipo de comportamento que, de uma certa forma, ela começa a fazer o quê? A desprezar aquela mulher, né? Maltratar. Então ela foi dura com Agar. Mas, mesmo com essa atitude, Deus não abandonou a promessa que ele tinha feito para ela. Porque eu acredito que errar faz parte do processo. Sim, Mas a diferença é reconhecer que nós erramos. Ah, eu posso errar? Posso. Errar faz parte do processo, né? Eu falo muito com os meus filhos acerca de um provérbios, que eu trago isso para a vida deles, porque eu não me lembro agora qual é o capítulo certo e o versículo, mas fala assim, que o inteligente, ele aprende com o seu próprio erro, mas sim, o sábio aprende com o erro dos outros. Então eu falo para eles, filhos, vocês vão errar? Vão. Mas quando vocês forem impulsionados a cometer um erro pelo qual vocês já viram alguém cometendo esse erro e quebrando a cara, se vocês fizerem é burrice. Porque o sábio aprende olhando o erro dos outros. E aí o sábio olha e fala assim, olha, aquele cara foi por esse caminho, fez isso aqui, não deu certo, por que eu estou indo lá fazer a mesma coisa? Agora, uma coisa é eu errar por conta própria. Eu fui lá e errei. sim, Você entende? Então, assim, errei, mas uma coisa é você trazer esse arrependimento à tona, sim. entendeu? E reconhecer que errou e pedir perdão. Eu acredito no meu coração que Sara, no íntimo dela, ela se arrependeu, sabe? E esteve disposta a pedir perdão ao Senhor pelo erro dela com aquela mulher. Quarto ponto, reforce a identidade do seu filho. Gente, isso é um ponto muito importante. Todos os dias você precisa mostrar para o seu filho quem ele é, como que Deus enxerga ele, como que Deus enxerga ela. Eu acordo, eu abraço os meus filhos, eu abençoo eles, eu falo, olha, vocês são aceitos por essa casa, por essa família, eu amo vocês. Vocês são uma bênção na nossa vida. E vocês são inteligentes, vocês são prósperos em todas as áreas. Vocês são aceitos e amados. E eu falo, vocês não são mentirosos. Vocês não são infiéis. E eu vou falando tudo. Eu rejeito todo espírito de mentira. E eu vou falando todo espírito de inimizade, de desobediência. Por quê? Porque eu preciso reafirmar a identidade deles. Hoje, a nossa carne é uma carne caída, porque a gente herdou de Adão esse pecado. Mas a gente todos os dias precisa se lembrar quem nós somos no nosso plano original. Como que Deus nos criou? Qual que era o plano de Deus quando ele nos criou? Então a gente tem uma identidade original. Essa terra nos torna maus, nos torna perversos, nos torna ruim, essa carne. Mas nós, espiritualmente falando, nós temos uma identidade. Então a gente precisa todos os dias reafirmar. Por quê? Porque o mundo reafirma totalmente diferente para eles. Entende?
Hoje, meu filho, ano passado, chegou em casa e eu vi que ele estava meio aflito, mais velho. Pedro, o que que houve? Ele, mãe, aconteceu um problema muito estranho na escola hoje. Cara, que situação chata. 14 anos, no nono ano. O que que houve, Pedro? Não, lá sempre tem uma professora lá que a gente tem, que fala sobre aborto, que fala sobre isso. E assim, a galera não concorda, né? A galera começa a falar e tal. E a gente já percebeu que ela já é mais liberalista, ela já concorda com muita coisa e tal, beleza. Olha como é importante você sempre reafirmar a identidade do filho para ele saber de verdade quem ele é quando ele tiver que se posicionar. E aí, um dia, ela chegou dentro da sala e ela virou e começou a falar algumas coisas lá, não sei o que que houve, negócio de trabalho, alguma coisa assim. Daí ela fala assim, dentro da sala, cara, que geração burra, imbecil, idiota é essa que a gente tem hoje? Vocês fazem parte de uma geração idiota, de uma geração burra, que não fizeram isso, que as crianças eram aquilo. E quando ele chegou em aquilo que ela falou, entrou no meu ouvido e saiu no outro, porque eu sei quem eu sou. Amém. Glória a Deus. Entendeu? Por quê? Porque todo dia ele ouve aqui quem ele é. Sara, por que que eu tô falando sobre isso? Porque Sara Parada. estava convencida que ela era estéril. Entendeu? Ah, É, esse sou eu, estéril. Não posso gerar. A minha vida é essa. Então, quantas pessoas estão convencidas dentro dos seus conflitos, das suas dificuldades? Mas eu tô aqui para dizer para você que o mesmo Deus de Sara é o mesmo Deus de hoje. glória a O Deus. mesmo Deus de Sara é o mesmo Deus que continua operando milagres, fazendo promessas. É o Glória. mesmo Deus que faz o impossível acontecer, como mesmo ele disse aqui. Por acaso há alguma coisa difícil demais para o Senhor? Nada é impossível no nosso Deus. Nada, nada. São rótulos e circunstâncias que vão nos determinar quem somos, mas é a palavra. É a Exato. palavra, é o que o Senhor diz ao nosso respeito, Sim, não é sim, circunstância, não são pessoas, e realmente termos essa identidade firmada em Cristo, né? exato. Porque muitas das vezes a própria mulher, a própria mãe, a própria família, às vezes não tem essa identidade estabelecida. Então, ela fica à mercê, né, do que a sociedade, do que as circunstâncias, né? Mas é necessário que essa mulher também que esteja aqui de repente hoje, chegou até aqui, ela entenda quem ela é, e ela é o que a Bíblia diz, né? E ela tem que tomar Exato. posse da palavra e viver assim, independente das circunstâncias, né? Sim, Viver pela fé, não por vista, mas confiar, sim. ser filha amada do Senhor. Porque só quando nós temos uma nova identidade que a gente consegue firmar essa identidade nos nossos filhos. Só quando a gente tem esse resgate dessa identidade, a gente consegue ensinar essa identidade. E muitas vezes não sabe, como eu sempre falo do pilar da maternidade, que você primeiro tem que amar ao Senhor acima de todas as coisas, você tem que se amar para amar o próximo, porque se não tiver essa ordem dentro do lar e da família, muitas se perdem num relacionamento abusivo, muitos perdem o casamento, às vezes, porque amam mais os filhos, e aí ela fica perdida ali, mas quando ela tem a sua identidade firmada, ela consegue fluir no ensino e no discipulado dos seus filhos, porque ela sabe quem ela é. Então ela começa a ensinar, porque a gente ensina muito pelo exemplo, quando a gente sabe quem a gente é e a gente molda o outro muito pelo exemplo, muito mais do que o que a gente fala, E é né? E muito isso é como interessante a gente isso, está porque falando. hoje nós vemos muitas crianças doentes porque os pais estão doentes. São Sim, mulheres ainda que não foram libertas, que não foram curadas, mulheres que estão carregando muitos traumas do passado, sabe? Você imagina a dor que Sara teve tantos esses anos, gente, tentando gerar. A gente olha assim a história, parece que é uma história, né? Uau, Sara teve um filho, mas imagina uma mulher 60 e tantos anos, imagina, naquela época, quando uma mulher é estéril, as mulheres eram muito repudiadas,
sabe? sim, Era uma mulher vista como amaldiçoada, como se não tivesse a bênção do Senhor. Então você imagina uma mulher que conviveu com essa opressão dentro dela, com esse pensamento, sabe? Você imagina de ser aquela mulher que está se sentindo assim, olha, eu não tenho a bênção do Senhor, eu não posso gerar um filho, eu não posso dar um filho para meu marido. Me lembra muito a história de Ana, de Penina. Então, sim, assim, uma mulher que passou todo um longo de uma vida sendo reprimida por esse sentimento. Então, assim, muitas mulheres hoje são muito reprimidas. Muitas. Então, assim, como que eu curo um filho se eu não estou curada? E aí, quando a gente vai ver, aquela identidade amargurada e reprimida passa a ser impressa nos nossos filhos. Aí quando a gente vê, tá a cópia igualzinha da mãe, a cópia igualzinha do pai. sim. Por quê? Porque são pessoas que foram reprimidas, pessoas que viveram tantas coisas no passado e acabam fazendo tudo dentro de casa, né? Colocando tudo novamente, fazendo tudo voltar à tona. Exatamente. Então, isso é muito importante. Isso é um ponto assim que eu acho, Carla, hoje, assim, muito necessário. Eu falo que é uma coisa que a gente não pode abrir mão. A Bíblia diz que a palavra tem poder para abençoar e amaldiçoar. Nós temos uma autoridade espiritual sobre as nossas vidas como pai e mãe, sabe? Então nós precisamos sim pôr as mãos na cabeça dos nossos filhos, repreender. Nós precisamos abençoar, nós precisamos declarar, nós precisamos profetizar. Meu filho tem 15 anos e eu oro pela minha nora. Eu oro. Eu falo, Senhor, eu sei quem ele é. Precisa ser uma menina do teu coração. Uma mulher de Deus, forte, valente, ousada, destemida. Porque eu sei quem é o meu filho. Eu sei a promessa que Deus tem na vida dele. Então tem que ser alguém que eu acompanhe o que ele carrega. Amém. Entende? Então Amém. é essa a responsabilidade. Você sabe quem é sua filha. Sim, Você conhece a personalidade dela. Então, quando você for orar, você tem que orar pelo seu genro para ser o par perfeito para ela. Senhor, eu sim. conheço ela nessas debilidades, eu conheço ela aqui nesses pontos, nessas qualidades que ela tem. Então, eu preciso de um genro assim, 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 assim. Eu listo É, tudo. exatamente. Por Também. quê? Não é, Carla, porque eu quero que o meu filho vote ao menino. Não é isso. Porque o propósito precisa continuar. Sim. Aleluia. Amém. Entendeu? É a gente pensar assim, não vai parar em mim. Senão não faz sentido. A gente tem que dar sequência nesse legado, os nossos filhos têm que continuar. Eu vou falar o Amém. último tópico E que eu é tô preocupada com a hora. necessário ter essa visão, né? Sim, Porque muitos negligenciam pensando, não, meu exato. chamado, é porque é meu, eu vou fazer e deixa. Não, é para caminhar junto, Sim, né? Orientando, sim, instruindo, sim, sim. né? E Ah, voltou. Voltou. Tá ouvindo? tô Ah, ouvindo. tá. É porque O último tópico é a gente, ó, mostre a eles que Deus sempre cumpre promessas. o sangue de Jesus, não vou ver que história é essa. Isso, gente. Cara, um golpe. O que é isso? Não sei nem quem é. E aí, mostre a eles que Deus sempre cumpre promessas. Então, olha que interessante. O que nós precisamos passar para os nossos filhos? O que nós precisamos transmitir para os nossos filhos? Sara era alguém que duvidou. Sara era alguém que foi falha, não soube controlar suas emoções. Sara era alguém que teve muitas e muitas e muitas dificuldades, muitos problemas, mas ainda assim Deus cumpriu a promessa dele na vida dela. Amém. Ainda assim, Deus cumpriu a promessa dele na vida dela. Glória a Então nós Deus. precisamos passar isso para os nossos filhos. Mostrar a eles que Deus sempre
cumpre as Fiel, suas Senhor. promessas. Ele é fiel. Glória a Deus. Ele é. Eu gosto muito disso, porque assim, eu acho muito forte Muito. quando Deus ordena a Moisés para ir até o Egito, para que o povo pudesse ser liberto, né? E eu acho muito interessante que Moisés fala, mas o que que eu vou falar? Quem me enviou? E ele fala assim, o eu sou. Glória a Deus. Essa palavra é tão forte para mim, Carla, que quando eu penso nas coisas, né? Eu sou. Ele é tudo. Ele Glória a é. Deus. Ele é o ar, ele é a chuva, ele é o mar, ele é a tempestade, ele é o. Ele é ele. Então, Aleluia. os nossos filhos precisam entender quem é o nosso Deus. Glória a Deus. Amém. Porque hoje eu fiz devocional com as crianças que voltou às aulas lá na escola, e a gente está falando sobre Isaías 43:19, né? Que o Senhor está falando que é chegado um novo tempo, que vai realizar algo novo. Veja, vocês não percebem, eu já comecei, eu vou abrir um caminho no meio do deserto, né? Eu vou fazer rios no meio da terra seca. E eu fiz uma pergunta para as crianças. Eu falei assim: olha só, o deserto é bom ou ruim? É ruim, tia. Eu falei: negativo. Depende. Por quê? Se Deus estiver no meio do deserto, não vai ser ruim. Só vai ser ruim se a gente estiver sozinho. Verdade. Então, o deserto com Deus é paraíso. Glória a Deus. Paraíso Está sem Deus é deserto. sim. Entendeu? Sim. Então, Sim. assim, deserto com Deus é paraíso. Paraíso sem Deus é deserto. Então, assim, vou até anotar para não me esquecer que essa daí desceu agora fresquinha. Glória. Como diz, como diz o meu pastor, essa desceu fresquinha. Então, anota aí, gente. Deserto com Deus é paraíso. Paraíso sem Deus é deserto. Por quê? Foi o que eu falei para eles. O povo estava no deserto. O que, que faltou para o povo? Precisou de Nada. água, teve água. Precisou de comida, teve comida. Precisou atravessar o mar abriu. Enfim, Coisa. tudo. Então, assim, hoje eu falei isso com eles. Vocês precisam aprender a confiar em Deus. Vão ter dias difíceis, vão ter dias trabalhosos, vão ter dias que a gente vai ter que enfrentar muitas situações, muitos conflitos. Mas, se Deus estiver com a gente no meio desse deserto, o rio no meio da terra seca vai estar sendo brotado, sabe? Ele vai abrir o caminho no meio do deserto para a gente passar, como ele fez com o povo quando atravessou o Mar Vermelho. Então, assim, o deserto com Deus não é difícil, Paraíso. tá? Ele tem É todas um as paraíso. Exato. Então, assim, coisas. essa é a palavra que Deus me deu. Eu anotei esses 5 pontos, né? Glória a Para Deus. poder passar Anotei aqui. também. Hã? A legenda aqui, anotei também, vou pôr um pouquinho aqui na legenda. Gente, essa Sempre falo, agora foi pega o tremenda. caderninho, porque eu amo anotar. Depois eu fico para fazer post e nunca faço, mas eu vou escrever na legenda. Sim, sim. Muito, muito, muito precioso, muito. Que conteúdo precioso. Eu sabia que não ia ser diferente. Que delícia, hein? Não, e a gente Maravilhoso. viaja, né? Porque a gente vai lendo assim, e a gente fica, imagina tanta coisa. Que eu falo muito isso com os meus pastores também, né? Eu falo, olha, gente, quando a gente vai ler as histórias da Bíblia, a gente acaba assim, né? Ouve a história muito superficial. E às vezes a gente, né? Fantasia, aquilo ali, aquela história linda. Mas, gente, como que esse povo foi valente? Como que esse Sim, povo padeceu, sofreu? Meu Deus do céu! Como foram resilientes, sabe? sim, Para enfrentar tudo que enfrentaram. Vou falar para vocês, eu acho que eu não aguentaria, não. também. Ai, meu Deus. Tá conforme, né? É igual falar, queria ter nascido antigamente, queria ter nascido. Vai! Vai! Os mares, Exato, coisa, exato. vai!
Deus sabe o que faz, Ele conhece nossas limitações, né? Ele não dá Sim. prova para a não suportar. Eu tenho um testemunho muito parecido com o de Sara, não esperei, né, tantos anos quanto ela, mas esperei 11 anos para ter minha primeira filha, não consegui engravidar de jeito algum. Foi, eu lembro. Através de um ato profético, né, que o Senhor ali deu diretivas do céu. Eu tenho vídeos no YouTube, depois eu vou fazer um Reels contando um pouco do testemunho, eu já tenho um post lá, depois eu publico também. E eu gravava vídeo falando com ela no céu. Filha, o Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, ele Exato. traz à existência aquilo que não existe, né? Então o Senhor operou um milagre. Eu falo que a Camila é a honra e a Ágata é a dupla honra. Eu falo, para cada dia vergonha vem a honra e a dupla honra do São duas Senhor. meninas, Porque para Deus né? não é nada impossível. Oi? Duas meninas. Duas meninas. É a Camila e a Ágata. Uma vai fazer 14 também. E a outra vai fazer 11 agora, É no início do igual, ano. igual os meus filhos, praticamente, né? O Pierre é um ano, o Pedro é mais velho 1 ano. O Pierre vai fazer 11 também. Ai, muito bacana, né? E aí o Senhor realizou esse milagre, essa promessa, né? E foi exatamente, teve momentos que eu quis adotar, mas o Senhor não permitiu, querendo dar o jeitinho, meu jeitinho, né? Não podia, eu passei por todas as fases, então eu entendo muito bem o que Sara deve ter passado por Aham, conta que isso não aí. gostava de ver mulher grávida, não gostava de chá de bebê, não gostava de aniversário de 1 ano, Meu, vi todo mundo engravidando, a minha idade passando meu. e eu não recebendo a minha bênção. Eu já casei querendo constituir a minha família, ter filhos, né? Mas o Senhor, ele tem propósito em todas as coisas e realmente o tempo ele forja o nosso caráter, ele trabalha a nossa personalidade, ele vai nos moldando para o propósito do Senhor. E hoje eu converso com ela, vocês são milagre do Senhor e não é sobre mim, não foi sobre mim e sobre o Luciano. É porque o Senhor tem propósito, ele tem planos, tem projeto, tem coisas tremendas para realizar na vida de vocês, porque vocês vieram para essa terra com uma missão. Vocês não são filha da Carla e do Luciano somente, mas vocês são filha amada do Senhor para cumprir um propósito nessa Sim, terra, sim, sim. né? E hoje em dia até conversa às vezes com meu esposo, fala, não é sobre nós, é sobre enraizá-las, é sobre, né, Isso. fortalecê-las, elas precisam criar raízes no caminho do Senhor, elas precisam aprender, elas precisam, né, ser preparadas para que no momento certo elas sejam lançadas. E isso é uma responsabilidade, a gente entender que filhos não são nossos, são do Senhor. E é uma herança que ele nos dá e a gente precisa cuidar com amor, com zelo, com cuidado, né? com intencionalidade, saber que não pode ser de qualquer maneira, sabe? As pessoas falam assim, você se cobra muito às vezes, porque eu tento aí, se eu não conseguir, aí eu vou, tento de novo, tento de outra forma, e de todas as maneiras para cumprir da melhor forma possível, mas eu sei também que nós, né, fazemos a nossa parte, aquilo que a gente não pode, o Senhor vai fazer. E hoje teve alguns questionamentos aí sobre, eu obrigo meu filho para a igreja ou não, ele não quer ir. Chega uma fase que às vezes a criança fica meio assim, vou, não vou, aí Sim. lançar alguns vídeos. Hoje mesmo, uma das nossas apoiadoras, ela falou, olha, Carla, eu troquei, né? Tivemos que trocar de igreja por conta de localização, e o meu filho não quer ir, né? Aí eu falei, olha o debate aí, até coloquei lá, né? E aí, deve obrigar, não deve obrigar, né? E a gente precisa entender, gente, que se não é uma idade adulta para ter responsabilidades, tomar decisões, escolhas, não tem uma idade madura para ter Exato. escolhas e se assumir como uma Aham. pessoa que assume a sua responsabilidade, então ela não tem poder de De decisão, né? E a decisão. gente tem que colocar no caminho É isso e colocar aí. o Senhor, ele é fiel, e uma hora o Sim. Senhor toca, uma hora o Senhor transforma, uma hora o Senhor vai Isso. fazendo a obra dos nossos filhos, né? E a pergunta também que eu coloquei lá no story foi sobre daqui a 90 anos, como é que vai estar, né, essa geração que a gente está, qual é a nossa Eu falo muito responsabilidade do nosso sobre isso ensinamento? A também. gente tem assumido essa responsabilidade, né? Então, isso faz parte da gente, não tem para onde correr, não tem para onde correr, a gente precisa É, se posicionar. Salmos 127:3 fala: Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do útero é a sua recompensa.
Se é uma recompensa que nós temos, é esse fruto que foi gerado no nosso ventre. Como as flechas estão na mão de um homem poderoso, assim são os filhos na juventude. Está falando em outras versões, né? Como as flechas estão na mão do arqueiro. Tem outras versões que falam assim. Assim são os filhos na juventude. Feliz é o homem que tem a sua aljava cheia deles. Eles não serão envergonhados, mas falarão com os inimigos no portão. O salmista está falando de filhos que protegem a casa, de filhos que estão dispostos a proteger a família Glória. contra os inimigos. O salmista está falando que esses filhos estão nas aljavas daqueles pais que sempre foram bons arqueiros, que enquanto não viu que era o tempo de ser lançado, como você falou, estava lapidando, preparando essa flecha. E a Bíblia está dizendo, feliz é o homem que tem essa aljava cheia. Mas cheia de quê? Dessas flechas. Não é de qualquer flecha. Não é de uma flecha, como é que fala? Desamolada. Não é de uma flecha que não está polida. Não é de uma flecha qualquer. Porque não adianta, eu posso estar com a minha aljava cheia de flecha. E aí, quando eu lanço no alvo, ela é toda, como é que fala? Que é torta, eu esqueci o nome, uma flecha desalinhada, que aí você lança a flecha no alvo, mas ela não atinge o alvo, porque a flecha ela não foi polida, a flecha não foi preparada. Você vê que o arqueiro o tempo inteiro pega a flecha e vai lá, fim, 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 e vai lá e mexe na ponta. Até eu estava fazendo um estudo há um tempo atrás que eu ministrei sobre essa palavra. O arqueiro ele tem uma posição, existe uma distância, é um monte de requisitos, sabe? Então, se a gente for colocar isso dentro da nossa visão, como pai e mãe, e trazendo essa retórica para filho, quem somos nós? Sim. Entendeu? Quem somos nós? Uma hora, Deus vai falar, tira a flecha, chegou a hora. E como que nós vamos lançar os nossos filhos? Porque eu acho, Carla, que Essa aí... tirada não volta para lá, né? E ainda tem isso, olha, é muito forte. Porque Depois eu ela acho tirar que... a aljava, ela não volta, e aí? Eu acho que é aí que a gente vai ter que dar conta. Como que a Uau, gente lançou essa flecha? Como? meu Deus, que poderoso. Muito forte, né? Então, Muito, assim, muito. e o final me toca muito, porque fala assim, eles não serão envergonhados. Olha a promessa de Deus. Meu Deus está falando Deus. assim, ó. Nossa, eu tô arrepiada. Deus está falando assim, tu gasta tempo, tu investe, tu polhe, tu faz tudo. Mas a hora que você lançar, eles não serão envergonhados. Se Glória a os Deus. nossos filhos não serão envergonhados, a gente muito menos. Nós seremos honrados pelo posicionamento dos nossos filhos. E aí termina dizendo: eles falarão com os inimigos nos portões da cidade. Está falando que os nossos filhos vão se tornar valentes. Os nossos filhos Autoridade. vão estar preparados. Para quê? O que eram os portões das cidades? Antigamente, Jerusalém era tudo o quê? Protegido pelos portões. Mas está dizendo assim, esses filhos, eles vão ter autoridade, coragem, ousadia para ir no portão da cidade e se deparar e lutar contra um inimigo. Para Glória defender a cidade, defender a casa, defender o que tiver que defender. Olha que palavra profunda. E são esses filhos. Que são o quê? Fruto no nosso ventre. Foi a recompensa de Deus para nós, um tesouro que o Senhor nos deu. Sabe? É muito tremendo. Eu sou apaixonada por esse versículo, sabe? Dá para continuar a noite toda falando. Ei, a gente que gosta de um assunto de filho. Oh, maravilhoso, gente. Muito bom. Impactada. Né? Você que chegou até aqui, nós agradecemos, né, a sua presença, que você com certeza foi tocada, né? Não dá nem vontade de acabar, porque é muito gostoso, muito, muito, Um muito. A gente assunto é renovada, muito bom. restaurada, aí a gente quer agir realmente, continuar, né, com mais intencionalidade, realmente educando, ensinando, discipulando, porque vale a pena. Né? E não é sobre Sim, nós, é sobre o Senhor, sim, é sobre uma geração que está por vir, e a gente precisa urgente, é urgente, gente. O Senhor está é. clamando.
por mulheres, homens que se levantem com essa intencionalidade, porque é urgente, porque o inimigo ele está aí, ó, lançando todos os dardos possíveis e impossíveis. Nossos filhos estão sendo Sim. bombardeados 24 horas. Mídia, internet, escola, em todos os lugares. Eles O inimigo saíram. não tá nem um pingo brincando, né, Carlos? O inimigo não tá Não, nem um pouquinho. Como que fala? Nem um pouquinho. Eu falo que ele é muito. Olha, Satanás é muito inteligente, sabe? Ele é astuto, ele é silencioso, ele é sagaz. Você acha que o diabo ele vem e fica tentando a nossa vida toda hora? Negativo. O diabo estuda o nosso comportamento, ele estuda as nossas debilidades, as nossas fraquezas. Ele estuda aonde ele pode entrar. É por isso que a Bíblia fala que como oi? vai sutilmente, Isso, é por sutil. isso que a Bíblia fala que eles estão ao nosso derredor, bramando como um leão. Isso deu o que? Ele está falando de alguém que está, sabe aquelas espreita? É alguém que está assim, que está espreita, olhando, analisando, vendo tudo. Então, nós precisamos ser sábios. Nós precisamos ser prudentes. A Bíblia fala sobre isso, né? Como a serpente. Olha só o que o Senhor está mandando a gente ser. Então, assim, ele é astuto, inteligente, mas a gente precisa andar na frente de Satanás. Amém. Porque a Amém. Bíblia fala o seguinte, que quem se antecipa governa. Então, se Glória a eu me Deus. antecipar na vida dos meus filhos, se antecipar Amém. no ensino, se antecipar no discipulado, eu vou governar essa casa e não o diabo. Eu vou governar o coração dos meus filhos junto com o Espírito Santo e não Satanás. Então, esse governo foi dado ao pai e mãe. Então, nós precisamos sempre estar à frente do nosso adversário, para que o inimigo não tome o lugar do coração deles. Amém? Amém. Amém. Ó, a gente vai estar orando agora para encerrar. Como é que fala? Considerações finais. Olha, várias pregações em uma live, gente. Não fala não, menina. Tá Várias falando. pregações. E daria uma vigília aqui ainda, hein? Muito gostoso, Alvinhas. Muito gostoso. Muito, muito bom, muito bom. Muito bem, agradeço muito. Né? As portas estão sempre abertas, quando quiser. Eu que Não importa o agradeço. horário, vai ficar gravado, não importa se o pessoal vai poder ou não. A gente estando junto, depois o pessoal assiste, não tem problema. Igual hoje me falaram, porque tem o negócio do Cláudio Duarte. Não, vamos embora, deixa o povo depois assiste, está na mão de Deus. Né? Vamos fazer nossa parte, É deixa depois o isso povo aí, isso assiste e é aí. abençoado em nome de Jesus. E semana que vem estaremos aqui também fazendo. Vamos ter uma live de um clamor consagrando esse ano letivo, consagrando nossas Amém, crianças, amém, né, ao Senhor, tá? amém, E uma pastora amiga minha que estará aqui, que ela já está fazendo na igreja dela um ato profético. Domingo ela vai estar fazendo um ato profético na igreja dela. E eu convidei ela para estar aqui na segunda-feira que vem. Vai ser algo também impactante. Mais para frente a gente anuncia aí. Vai ser tremendo. Em nome de Jesus. Amém? amém. Pode orar para nos abençoar. Vamos orar então. Você que está aí assistindo a gente, ficou com a gente até o final, muito obrigada. Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, tá? Que o seu coração seja blindado, protegido, Em que o nome Espírito de Santo de fato possa ter falado com você, né? Através dessas palavras, de tudo que o Senhor falou aqui. Coloque a mão sobre o seu coração, eleve os seus pensamentos ao Senhor e pense agora na tua casa, nos teus filhos, pense na geração que está vindo atrás de você, pense no legado geracional que vai sair da tua raiz e vamos consagrar ao Senhor. Pai, nós estamos na tua presença uma vez mais. E Deus, diante da tua presença, nós nos apresentamos, Senhor. Apresentamos as nossas mãos, o nosso coração diante do Senhor e te pedimos perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos pensamentos, perdão, Senhor, pelas nossas negligências.
Perdão Ai, porque às vezes, Senhor, damos tanta prioridades a coisas que não edificam. E o tempo está passando, Senhor, e aquilo que realmente o Senhor espera de nós, a gente não está fazendo. Deus, perdoa, Senhor, as nossas negligências, perdoa as nossas falhas. Deus, nós falamos aqui de Sara. Havia uma promessa estabelecida sobre aquela mulher. E Deus, eu acredito que ela viveu tanto tempo, Senhor, debaixo de uma palavra opressora, de infértil. Ela viveu com essa palavra, Senhor, de ser infértil. Deus, mas quando o Senhor chega, todo o cenário muda. Quando o Senhor abre a boca e promete, tudo acontece. E Deus, quantas de nós, muitas vezes, estamos assim, inférteis, Senhor, dentro do nosso pensamento, do nosso útero, os nossos sonhos, Senhor, estão sendo ai, gerados, Senhor, e a gente não está percebendo porque a gente está com esse conceito de ser infértil, Senhor. Senhor. A gente está com o conceito de infertilidade. E o Senhor está falando: não, eu já cheguei, eu já falei. Eu vou gerar Amém. algo no teu ventre, eu vou gerar algo na tua vida. Em Deus, nome em de nome Jesus. de Jesus, Abra, Pai. Nós queremos Senhor. liberar uma palavra agora de fé. Nós queremos liberar uma palavra no mundo espiritual para que a gente possa crer nas tuas promessas. Que a gente possa acreditar, Senhor, que sim, nós somos abençoados. Que sim, a Aleluia. nossa casa é abençoada, os nossos filhos são abençoados e sobre eles não vale nenhum encantamento. Oh, glória a Nós Deus. repreendemos todo o espírito da Em nome de mentira, o espírito da inimizade, o espírito da rebeldia sobre a vida dos nossos filhos. Jesus, Deus, em nome repreendido. de Jesus, Pai. E nós declaramos que sobre a mente, sobre o coração, Em nome sobre a vida deles vai repousar o espírito da Aleluia. verdade, o Em nome de espírito da paz, o espírito do amor, da bondade, da alegria, da justiça. Que Jesus. no nome de Jesus eles vão, Senhor, de verdade, Pai, manifestar frutos de justiça. Glória a Deus. Deus, nós cremos que Aleluia. cada palavra semeada através da nossa vida vai gerar bons frutos na vida dos nossos filhos. Pai, nós entregamos a nossa mente, nosso coração como mãe, como pai, e declaramos nos dar discernimento. Guia os nossos passos, purifica o nosso coração, limpa Jesus, as Deus. nossas mãos, para que a gente permaneça no santo monte do Senhor e agrade o teu coração Ajuda, cumprindo a tua vontade, Pai. Ah, Deus. Jesus, nos abençoa, nos levanta, nos fortalece, revigora as nossas forças, para que a gente não perca, Pai, o vigor, Senhor, e a alegria de gastar tempo com os nossos filhos. Seja, Senhor, ensinando a tua palavra, seja num tempo de qualidade, saindo, passeando, escutando mais. Deus, que a gente se posicione nesse tempo, Senhor, para que o coração dos nossos filhos sejam governados pelo teu Espírito, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós abençoamos essa live, cada pessoa que está aqui com a gente agora. Que a bênção do Senhor seja estabelecida sobre cada família aqui representada. Nós abençoamos a nossa casa, guarda o nosso casamento, guarda a nossa família e nos livra, Senhor, de todo mal. Nós declaramos a bênção geracional sobre a nossa casa, sobre a nossa parentela. Que a paz do Senhor venha reinar sobre nós. Assim Aleluia. nós oramos, Pai, e Glória a declaramos Deus. a tua shalom, a paz que excede todo Glória entendimento a sobre os Deus. nossos Aleluia. corações. E que Em os nome nossos olhos estejam abertos para ver e crer em todas as promessas que foram estabelecidas ao nosso respeito, Pai. Assim nós acessamos nessa noite. Nós cremos que os nossos olhos vão de contemplar tudo aquilo que o Senhor tem para realizar em nós e Glória a através de Deus. nós. Fica Aleluia. conosco, Pai. Nos abençoe e nos dê uma noite abençoada para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Um prazerzão, uma bênção. A gente Beijo. está estourado o horário, tá? Que o Senhor continue te abençoando, derramando, Amém. guardando sua casa, sua família, te Amém. restitua 100 por um, toda sorte de Glória bênçãos, a tá? Deus. Você também. Para sua Hora que família, precisar, sua casa. estamos
Tá juntos. Estejam em bom, oração mulher. por mim. Amém. Semana que vem vou passar por uma cirurgia, mas eu tô bem, é uma cirurgia, né, ortognática aqui da mandíbula, mas o Senhor já foi, já está Amém. adiante, o Em Senhor nome já de está no Jesus. controle, os anjos do Em Senhor já estão oração. naquele lugar. Amém. Em Eu nome de creio, Jesus. Senhor, eu creio que vai ser mais um testemunho para a Sim, glória do nome do em Senhor. nome de Jesus. Eu Amém? creio. Tá bom? Beijo, Amém, meu gente. amor. Obrigado por ter Beijo. ficado Deus com a gente até o abençoe. final. Muito Deus abençoe obrigada, vocês. gente. Deus abençoe. Na paz. Tchau.